Nas últimas semanas vimos a notícia da possível criação de uma moeda comum de Brasil e Argentina para facilitar transações comerciais. Também vimos que o BNDES vai voltar a financiar obras em países estrangeiros e países com risco de crédito elevado, é exemplo da Argentina, que já deu 10 calotes internacionais. E estamos vendo o dólar em patamares mais baixos em relação ao real e outras moedas nesse momento em que os juros lá fora ainda estão altos, pensando na realidade americana, na casa ali de 4,5. E nessa hora fica a pergunta, será que vale a pena mandar capital lá para fora pagando mais barato agora para ganhar essa recompensa em juros e investir em renda fixa nos Estados Unidos? É sobre isso que falaremos nesse vídeo, mas eu já deixo a provocação e quero saber o que vocês pensam sobre isso. O que vale mais a pena, ganhar aqui no Brasil IPCA mais 6% ou investir no mercado americano para ganhar variação do dólar, que no longo prazo tende a ser para cima contra o real, mais 4,5%? O que você prefere? E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar a todos que a turma 20 do Viver de Renda vai abrir no dia 13 de fevereiro. Inclusive você pode acumular pontos na Tuto, uma startup de gamificação, respondendo perguntas sobre este vídeo, que poderão ser trocados por até R$1.000 de desconto no Viver de Renda. Lembrando que dentro do Viver de Renda, nos 7 módulos que abordamos ao longo de 12 semanas, nós temos um módulo específico sobre investimento no exterior de maneira direta. Então abrindo conta em corretora, mandando dinheiro para o exterior, comprando seus ativos e formando uma carteira diversificada. Para quem quer aprender mais sobre isso, mas também investimento aqui no país, Bitcoin, previdência privada, sucessão patrimonial, sobre empreendedorismo com foco no digital, nós temos tudo isso no VR. Para quem quiser mais informações, também há um link aqui na descrição onde você pode fazer o seu pré-cadastro. E agora, entrando no assunto do vídeo, era quase uma heresia você falar em renda fixa no mercado americano até bem pouco tempo atrás, porque lá fora você teve juros em zero ou muito próximos de zero durante anos. Só que com a inflação crescente que nós tivemos após a pandemia, fruto de uma grande emissão de moeda junto com o fechamento das economias, nós vimos a inflação batendo patamares altíssimos, os mais altos do mercado americano dentro dos últimos 40 anos. E para conter essa inflação alta, o Fed, o Banco Central Americano, teve que elevar a Fed Funds Rate, que seria o equivalente à nossa taxa Selic, que saiu do patamar de 0 até 0,25, ela fica dentro de uma banda lá fora, até 4,25, 4,5 atualmente, o que é a maior taxa de juros nos Estados Unidos desde antes da crise do subprime, em 2008. Em 2007 você tinha essa taxa. Durante a crise elas começaram a cair, só que essa taxa tem expectativa de ficar ainda maior, subindo até um patamar que hoje se estima na casa dos 5%. O que acaba abrindo uma bela oportunidade para quem deseja investir lá fora em renda fixa, porque acha, por exemplo, que, poxa, renda variável tem muita volatilidade, eu prefiro ficar de fora. Então, para o investidor conservador, essa é a melhor janela num período dos últimos 15 anos para se investir em renda fixa no mercado americano. E lógico que aqui no Brasil a gente também vive um ótimo momento para investir em renda fixa. Nesse momento, se nós não somos o país com a maior taxa de juros real do mundo, estamos ali nas cabeças, com uma Selic em 13,75 e uma inflação que nos últimos 12 meses ficou abaixo de 6%. Então fica aquele questionamento, será que vale a pena, neste momento tão interessante para renda fixa aqui no Brasil, eu mandar capital para investir em renda fixa lá fora? E na minha opinião, vale a pena, por alguns motivos. O primeiro deles, eu diria que é até uma questão de sobrevivência, de você ter parte do seu capital alocado em outros países para se alguma coisa muito negativa acontecer aqui no Brasil, e eu espero que isso não venha acontecer, mas pelo menos você tem um bote salva-vidas em outro local para poder chegar no país e reiniciar a sua vida, caso seja necessário. Investir em mercados estrangeiros, para mim, tem muito a ver com essa parte. Até porque se você pensa no mercado americano, né, que é um mercado com retorno espetacular ao longo do tempo, exemplo em livros, e olha lá a trajetória do Warren Buffett, se você tentar achar o Warren Buffett de cada país, em muitos você não consegue porque o mercado daquele país sofreu algum evento, vamos colocar assim, cataclísmico. Onde é que está o Warren Buffett, por exemplo, do mercado russo? Não tem, porque ao longo do século XX, até 91, a Rússia era a União Soviética, então não tinha mercado. Cadê o Warren Buffett da Venezuela? Também não tem, porque lá eles também passaram por uma crise por um governo socialista. Cadê o Warren Buffett da Argentina? Vai ser difícil você achar um cara num país que sofre com uma inflação no nível da Argentina. Aqui no Brasil nós temos exemplos de investidores muito bem-sucedidos, mas são poucos comparados ao mercado americano. Então eu sempre gosto de ter um bote salva-vidas em outro país. Esse é o primeiro ponto. Só ele, para mim, já seria suficiente para te levar a investir lá fora, mas há vários outros. Pensando em renda fixa, por exemplo, o que há de mais seguro aqui no país são os títulos públicos, que a pessoa física acessa através do programa Tesouro Direto. Mas se você olha em âmbito internacional, os títulos públicos do Brasil são um junk bond, ou seja, um título que não é tão confiável assim, porque somos um país emergente com um problema crônico de gastar
mais do que se arrecada. Lá fora, nos Estados Unidos, você tem acesso a títulos públicos americanos que são o investimento mais seguro do mundo, porque afinal de contas, para que eles vão dar um calote se eles são os donos da máquina de imprimir o dólar? E mostraram que de tempos em tempos eles podem usar essa máquina ao seu bel prazer, né? Imprimindo muita moeda para pagar suas despesas. Evidentemente enfrentando consequências, mas muito menores do que outros países enfrentam, já que há muita demanda por dólares no mundo. O segundo ponto é a questão da rentabilidade. Você até pode ter taxas de juros menores, mas são taxas de juros em dólar, uma moeda mais forte do que o real. Historicamente muito mais forte, e lógico que você não pode olhar para o passado achando que ele vai projetar aquilo que vai acontecer no futuro. Mas pensando no dólar, que existe desde a independência americana, na verdade, até antes disso, porque era uma moeda que simplesmente era um peso em prata e foi adotado pelos americanos como sua moeda oficial, embora já existisse antes. O dólar, ele continua sendo basicamente o mesmo, sem corte de zeros, sem alterar o seu nome, há mais de 240 anos. Já o real é uma moeda que tem apenas 28 anos, precedido por uma série de moedas que foram fracassos retumbantes. Será que o real vai continuar existindo ao longo do tempo? Que um retorno em real vai valer tanto a pena quanto o retorno em dólar? Então eu acho que o retorno em dólar, apesar dos juros menores, com a valorização do dólar, tende a ser maior. O terceiro ponto é a liquidez. Aqui no Brasil, os títulos públicos têm muita liquidez. Você consegue vender até no mesmo dia de volta para o Tesouro. Eles têm essa garantia de recompra. Vendeu até as 13 horas, você recebe o dinheiro naquele dia. Passou disso, fica para o dia útil seguinte. Mas se você vai para os títulos privados, mesmo aqueles que permitem que você se livre do título antes do prazo, como por exemplo CRIs, CRAs, debentures, você já não tem um mercado líquido. E aí você pode investir, por exemplo, via fundos. Há alguns ETFs já com cotas negociadas na bolsa, mas muito pouca liquidez nessa parte. Lá fora, o mercado de renda fixa é extremamente líquido. Então você consegue montar e desmontar as suas posições com uma fluidez muito maior. E liquidez é importante. De tempos em tempos aparece uma crise no mercado para ensinar aos novos investidores uma antiga lição, que liquidez some. E quando a liquidez de um ativo some, o preço dele despenca, porque para vender é muito mais complicado. Quem fica comprando debenture, CRI, CRA de maneira individual, talvez já tenha se deparado com esse movimento. Se quis vender antes do prazo, né? Até pensando na pouca liquidez, se eu vou pegar um desses investimentos em renda fixa, eu sempre penso na pior hipótese, carregar até o vencimento. E várias vezes eu opto por não pegar individualmente. Pegar a CRI, por exemplo, para mim é muito melhor via fundo imobiliário, igual eu faço lá na série Viver Difícil. E o último ponto é a questão da diversificação, que entra um pouco naquela parte que eu falei de sobrevivência, mas aquilo é pensando em um evento extremo. Eu acho que vale muito a pena você pegar o seu capital e aproveitar oportunidades em diferentes partes do mundo, porque eu duvido muito que as melhores oportunidades todas estarão simplesmente circunscritas ao território brasileiro. Acho bem complicado que isso venha acontecer, ainda mais quando a gente pensa em comparação aos Estados Unidos, que são um país que cresce mais do que a gente, com menos inflação, com mais segurança jurídica, mais respeito à propriedade privada, coisas que ajudam na hora de empreender e devem gerar frutos melhores do que aqui no nosso ecossistema. E agora que a gente já viu por que vale a pena investir lá fora em renda fixa, vamos falar um pouco sobre os títulos que você vai encontrar lá fora. Enquanto aqui no Brasil, pegando primeiro os títulos públicos, a gente tem uma classificação entre indexados à inflação, pré-fixados e pós-fixados, lá fora a classificação ela vai mais pelo tempo de vencimento do título do que pelo seu indexador. Até porque lá fora a maior parte dos títulos são pré-fixados, já que os Estados Unidos não sofreram com inflação igual nós sofremos. Você não encontra um título pré-fixado negociado pelo Tesouro Direto que vai vencer daqui a 30 anos. Você encontra vários títulos lá fora com vencimento em 30 anos. Mas por esse período de tempo, o que você vai encontrar lá fora são os Treasury Bills, ou simplesmente T-Bills, que são títulos com vencimento mais curto, em até um ano. Você tem os Treasury Notes, que tem um vencimento intermediário entre 1 ano até 10 anos, e você tem os Treasury Bonds, que são títulos com vencimento mais longo, variando de 10 até 30 anos. Esses todos que eu citei aqui, pré-fixados. E geralmente, se você pega uma curva de juros, os títulos com vencimento mais curto, esses T-Bills, teriam que ter uma taxa de juros menor do que os títulos com vencimento mais longo, as T-Notes e T-Bonds. Porque, afinal de contas, há muito menos risco no curto prazo em comparação com as coisas que podem vir a acontecer no longo prazo. E quanto mais tempo você aceita emprestar esse dinheiro para alguém, é natural que você queira cobrar juros também mais altos. Só que não é o que acontece agora. Colocando aqui as taxas de juros da curva dos Estados Unidos, a gente vê que os títulos curtos estão com uma taxa mais alta em comparação aos títulos longos, com destaque aqui para a taxa de mais ou menos 6 meses, né, que está batendo em 4,8, já estimando que a Fed Funds Rate vai subir ao longo deste ano, até um patamar em torno disso, para depois começar a cair. É isso que se estima hoje para o mercado americano. Entre os
títulos oferecidos pelo Tesouro Americano, estes prefixados que eu citei são os mais populares. Mas eu vou citar mais dois que eles eram praticamente relegados, mas ganharam um pouco mais de popularidade agora que nós vimos a inflação e os juros voltando a subir no mercado americano, que são os Treasury Floating Rates, que tem suas taxas de juros flutuantes. Vamos colocar assim que mais ou menos parecido como o nosso Tesouro Selic. E você tem os TIPS, que são os Treasury Inflation Protect Securities, ou seja, seria o equivalente ao nosso Tesouro IPCA aqui no Brasil. E enquanto aqui no Brasil os mais populares são o Selic e o IPCA, lá fora acaba sendo prefixado por conta de um histórico de inflação mais baixo. O que tem de novidade, que eu diria, é que lá fora, além dos títulos do governo federal, você também tem títulos municipais, isso a gente não tem aqui no Brasil, pelo menos não aberto ao investidor pessoa física, e você também tem todo um mundo de títulos corporativos com muito mais liquidez do que nós temos aqui nas nossas debêntures. E esses costumam oferecer, como são mais arriscados, juros mais altos. Só que é o mais arriscado meio que entre aspas. Qual é o risco de se emprestar dinheiro para uma Apple, por exemplo, para um Goldman Sachs, para um JP Morgan? É lógico que existe um risco, porque de tempos em tempos uma grande empresa pode quebrar, mas é um risco que ainda é muito mais baixo do que emprestar para grandes empresas brasileiras ou até para o governo brasileiro. Deixa aqui nos comentários, né, quem tem uma chance maior de dar calote em uma dívida em dólar, não em real, porque simplesmente o governo pode ir lá e ligar a máquina de imprimir reais, mas em dólar. Quem tem mais chance de dar um calote? Um governo da Argentina, um governo do Brasil ou uma Apple, por exemplo? Poxa, Bruno, muito interessante isso, mas como é que agora faço eu, um investidor, para comprar esses títulos públicos americanos ou os corporativos? Pensando em título público, lá fora você também tem uma plataforma para dar acesso à pessoa física na hora de comprar esses títulos, mas é apenas para pessoa física que tem o Social Security Number, ou seja, o equivalente ao CPF dos Estados Unidos. Da mesma forma, inclusive, que acontece aqui com o Tesouro Direto. Essa plataforma, inclusive, tem o mesmo nome. Tesouro Direto aqui no Brasil é só uma tradução da plataforma americana e ele também só está disponível para quem tem CPF. Quem não tem que investir de outras formas. Da mesma maneira, a gente tem que fazer lá fora. Até algumas corretoras permitem que você compre uma unidade inteira de um título, mas é um valor que ele costuma ser muito alto. Fica lá acima de algumas dezenas de milhares de dólares, geralmente. Então a melhor forma de se investir lá fora em renda fixa, que é a que eu uso, é comprando cotas de ETFs americanos de renda fixa. Então, até por isso dá pra gente falar que a renda fixa lá fora é muito parecida com a renda variável, porque afinal de contas, ETFs são simplesmente fundos que têm suas cotas negociadas em bolsa de valores. Logo, essas cotas vão variar de acordo com as negociações? Vão. Então lá fora você nunca vai achar alguma renda fixa tão estável, por exemplo, quanto um Tesouro Selic comprando via ETF. Isso não vai acontecer. Vai ser uma coisa mais parecida, trazendo uma analogia para o nosso mercado, com o que está acontecendo com LFTS 11, que simplesmente compra títulos públicos pós-fixados, né? Que seria o Tesouro Selic, mas que pode variar de acordo com as negociações que estão acontecendo em bolsa. Mas não consegue variar muito, porque se ele cai demais, por exemplo, totalmente descolado do comportamento que a gente tem em um título público pós-fixado, alguém vai querer arbitrar esse negócio. Também tem um formador de mercado, então o preço ele vai ficar oscilando numa banda mais estreita. A mesma coisa tende a acontecer com os títulos públicos lá fora de curto prazo. Os títulos de longo prazo, aí sim você vai ter muito mais variação por conta de marcação a mercado, da mesma forma que acontece aqui. Inclusive, se você pegar os ETFs com títulos de prazo mais longo, a gente vai ver isso quando eu compartilhar a tela, nós veremos que no ano passado eles tiveram um ano horrível. Por quê? Porque a Fed Funds Rate saiu de 0 e 0,25 dessa banda para 4,25, 4,5. Então eles foram afetados por marcação a mercado. E agora que a gente já falou da parte geral, vamos olhar a parte específica, vendo alguns ETFs que têm esses títulos com prazo mais curto, médio, mais longo, com alguns títulos corporativos, para a gente olhar o comportamento. Então o primeiro que eu vou olhar aqui, eu vou partir dos com vencimento mais curto até os vencimentos mais longos, é o Bill, que é um ETF que vai carregar as Treasury Bills que vencem entre 1 e 3 meses. E aí repare que o ETF em si, ele nunca vai ter um vencimento, né? Simplesmente as Treasuries vão vencendo e eles vão comprando outras dentro do critério que ele usa. E lá fora também é uma diferença dos ETFs em relação à indústria nacional. Eles pagam dividendos. Então se a gente olha aqui o Bill, o yield dele nos últimos 12 meses está em 1,35. Se a gente olha o comportamento do ETF no prazo máximo da sua existência, voltando lá a 2007, vê que ele é praticamente uma reta. O preço dele quase não oscila, fica oscilando na casa dos centavos. Porque ele fica distribuindo o que ele ganha como dividendo. Se eu olho aqui dentro de um ano, a gente já vê mais oscilação. O preço sobe, ele paga dividendo, cai. Sobe, paga dividendo, cai. Sobe, paga dividendo, cai. A taxa de juros sobe mais, ele paga um dividendo maior e depois ele vai cair. Então ele fica tendo esse comportamento. É um ETF, por exemplo, interessante para um dinheiro de curto prazo que você está esperando para alocar em renda variável ou
quer ir alocando aos poucos para não comprar tudo de uma vez. Então você pode utilizar para isso. E agora está mais atrativo porque a Fed Funds Rate está mais alta. A gente tem um outro aqui também que é de curto prazo, que é o SHV. Repare que ambos os ETFs são bem grandes. Se a gente volta à tela aqui, o Bill tem 26 bilhões de dólares, né, de valor de mercado e o SHV tem 20 bilhões. O SHV está pagando um yield de 1,39 e a diferença dele para o Bill é que ele vai ter um pouco mais de oscilação porque ele pega treasuries que têm um vencimento de até um ano. Então esses, mesmo sendo muito curtos, não vão ter tanta oscilação assim, mas oscilam mais, logicamente, do que aqueles que vão vencer em no máximo 3 meses. Alongando mais os prazos, a gente tem aqui o SHY, que pega títulos com vencimento entre 1 e 3 anos. Está pagando 1,3. Se a gente olha o gráfico dele aqui em torno de um ano, veja que ele está em queda. Por que isso está acontecendo? Porque, apesar de não ser o prazo tão longo assim, esses títulos já são submetidos à marcação a mercado. E na hora que as taxas de juros lá fora estão subindo, o preço dos títulos acaba caindo. Esse é um ETF que, particularmente, eu não tenho na minha carteira. Pelo seguinte, ele não é tão curto assim, a ponto de sempre apresentar um desempenho positivo. Não vou nem botar sempre, né? Porque pode ser que ele caia, dependendo da oscilação da taxa de juros. Posso ter um pouco de marcação a mercado ali, tanto no Bill quanto no SHV. Mas aqui você já vai ter um pouco de marcação a mercado, só que quando a marcação a mercado virar para o lado positivo, você começar a ter corte de taxas, ele não vai disparar, porque o prazo médio dos títulos que eles têm é muito curto. E aí, para ganhar com marcação a mercado, você tem o IEF, que pega títulos de 7 até 10 anos, já está pagando um yield mais alto, tem uma variação também maior no seu preço, se a gente olhar a parte percentual aqui da variação. Até consigo ver isso aqui em performance. Veja que está caindo nos últimos 12 meses 10% e está subindo neste ano 3,88%. Olhando o desempenho do ano, caiu 15% no ano passado. E se eu volto aqui, para achar os períodos de queda, desde a existência desse ETF, a gente encontra aqui em 2009, 6% de queda, em 2013, 6% de queda. Os anos de queda foram sucedidos por anos com uma grande apreciação. Então, será que isso vai voltar a acontecer aqui nesse ano? Muito se fala sobre uma recessão na economia americana. O que um banco central faz na hora que nós temos uma recessão, a economia desacelerando e, por conta disso, a inflação deixando de ser um problema? Ele corta a taxa de juros. Se os juros vão cair naquele momento, o preço dos títulos tende a subir. Então, se passarmos neste ano por um corte de juros, a gente deve ter um bom horizonte para esse título com prazos mais longos. Se as taxas continuarem subindo, aí os títulos que estão dentro desse ETF, né, o ETF em si, vai sofrer mais. E por um prazo ainda mais longo tem o TLT, que vai pegar títulos com prazos superiores a 20 anos. Ele paga um yield mais alto, 2,68 hoje. Se a gente olha a performance dele também, nos últimos 12 meses caindo 22%, subindo 8% esse ano, com essa expectativa de uma inflação mais baixa lá. E em 2022 caindo 31%. Vou voltar aqui até o começo desse ETF para ver se teve algum ano tão negativo assim. Não teve. Fora 2022, o pior foi 2009, com essa queda de 21%. E depois de 2009 você teve 9% em 2010, 33% em 2011. Então 2 anos de uma forte subida. Será que teremos um repeteco disso agora? Pensando que as taxas de juros podem cair, sim. Então eu inclusive acho que está mais fácil de ganhar com marcação a mercado no mercado americano do que no mercado brasileiro, onde a estimativa é que a gente vai ter juros mais altos por mais tempo. E saindo dos títulos públicos para os privados, eu vou mostrar 2 ETFs aqui. A gente tem um LQD, que é um ETF que ele tem dívidas de empresas com um alto grau de segurança, são empresas high grade. Se a gente vê aqui na Holdings, por exemplo, que mostra o que eles têm no portfólio, a gente vai baixando para as 10 maiores posições, que inclusive são só 3% do portfólio total de ativos que o ETF tem, e a gente vê aqui uma BlackRock, a gente vê uma CVS, um Goldman Sachs. Olha só a taxa que nós temos aqui nessa, acho que eu posso colocar como uma debenture do Goldman Sachs, ou pode ser uma ação preferencial também, que as preferenciais lá fora são diferentes do mercado brasileiro, mas é uma taxa de 6,75. Então o Goldman Sachs está prometendo 6,75 para esse ETF, mas dependendo do preço que ele está agora, se a marcação a mercado levou o ETF para baixo, você pode ganhar uma taxa até maior, porque 6,75 é comprando o título pelo preço que ele tinha quando foi lançado. Se o preço dele está menor agora, a taxa embutida acaba ficando maior. Então veja que são empresas conhecidas e empresas muito boas. E se você olha aqui, a gente vê a carteira, né? Na parte dos ratings, né? Das notas para o risco de crédito, o mais alto é dívida do governo, aqui, US Government. Depois você tem AAA, 2As, A. Então veja que do portfólio desse ETF, do LQD, a gente tem praticamente 50% acima do A. E o que está abaixo está aqui no BBB, que tem um nível de risco também,
também menor, então são empresas de mais qualidade. Inclusive, se você pega classificações de risco do Brasil, ele costuma ficar nessa casa aqui, um pouco abaixo do A. É que isso vai variar da agência de risco. Se vai ser a Standard & Poor's, vai ser vou falar aqui Moody's, mas talvez eu esteja falando errado. Mas enfim, o Brasil vai ficar dentro dessa faixa. E se eu volto para olhar quanto que esse ETF paga de dividendos, ele está pagando 3,3, então um dividendo mais alto. E se eu vou agora para o PGX, ele está pagando 6,28. Dentro do que a gente olhou até agora, ele é disparado o mais alto. Se eu ver em performance, com ele vai ter acontecido mais ou menos o que aconteceu com os outros. Sofreu com marcação a mercado, em 12 meses está caindo 9%, nesse ano está subindo quase 12%, ano passado fechado caiu 20%, e se eu volto no tempo para olhar os piores anos desse ETF, como ele existe desde 2009, ele praticamente só pegou quedas de juros nesse período, né? Teve uma leve subida durante um período, que foi aqui em 2018 e em 2013, mas quase não afetou esse ETF. Então, ele passou pelo seu pior ano da história, o que me faz acreditar que este ano e o próximo serão anos muito bons se tivermos quedas de taxas de juros. Mas enquanto isso não acontece, eu posso simplesmente ir comprando e ganhando um yield maior. Mas olhando a parte dos títulos que eles têm na carteira, você já vê uma concentração maior, as 10 maiores posições são 15% do portfólio, mas também são posições em nomes bem interessantes, Wells Fargo, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, então não são empresas podres. E olhando no geral, na classificação de risco de crédito, eles praticamente não têm esses títulos na casa do A, e a maior parte do portfólio está aqui no triplo B ou com 2 Bs. Então já começa a ter mais risco, e não há almoço grátis, se ele está pagando mais é porque de fato há mais risco envolvido, mas é uma escolha que o investidor pode fazer para o seu portfólio, correr mais risco, talvez seja muito mais, né? Porque vamos lembrar que em 2008 essa classificação de risco aqui se mostrou uma furada, tinha muita coisa que era triplo A e de repente quando você foi ver não era nada, era simplesmente a agência dando uma nota que aquilo não merecia. Só que a gente pode entender também que houve evolução desde aquela era, né? Sei lá, o ser humano ele também não costuma mudar tanto assim. Então só tenha na cabeça que mais retorno vai ser igual a mais risco nessa parte. E tem um último ETF que eu vou mostrar aqui sobre isso, que também paga bastante dividendo, mas que eu quero destacar nesse HIEAM é a parte das holdings, o que ele está segurando. Se você olha aqui nas 10 maiores posições, já são empresas que algumas até são conhecidas, mas várias que a gente não conhece. E se você olha na classificação de risco de crédito, tá tudo aqui abaixo do BBB. Então não tem nenhum com uma classificação de crédito mais alta. Tem 1% aqui em AAA, mas todo o restante tá do duplo B para baixo. Então veja que você tem títulos que são mais arriscados para praticamente o mesmo pagamento de dividendos de um PGX que tem uma classificação de risco melhor. E o LQD é uma classificação bem melhor e por isso paga menos. E para encerrar, eu vou mostrar aqui também um ETF que acompanha a parte das mortgages, das hipotecas americanas, e um REIT que faz a mesma coisa. O ETF é esse, SPMB, tá pagando quase 3% de yield. Se você vai olhar aqui na parte de holdings, é tudo AAA e com uma diversificação boa do portfólio. São empresas que a gente não conhece muito bem, eu não conheço nenhuma delas, por exemplo, mas com alto grau de classificação de risco. Lembrando que em 2008 você teve muita coisa com alto grau de classificação de risco que quebrou. E você tem um que faz jus ao que a gente pensa da crise de 2008, que é esse REIT aqui. E eu coloquei esse aqui, que é um REIT, nessa parte que eu tô falando de renda fixa, porque aqui no Brasil você tem uma situação semelhante também. Você pega vários fundos imobiliários que investem em CRI, os fundos de papel, eles são fundos de renda fixa que são negociados com essas cotas em bolsa de valores e que não sofrem cobrança do Come Cotas por conta disso. Mas é um fundo de renda fixa, com lastro em atividades imobiliárias. Esse REIT aqui é praticamente a mesma coisa. Você tem um yield colossal de 13,1 e se você tem todo esse pagamento de dividendos, pode esperar que você também tem muito risco embutido. Se eu venho aqui na parte do holdings, eu nem consigo avaliar, porque ele coloca tudo como real estate. Então você tem aqui 10 empresas que são 63% do portfólio. Essas empresas trabalham com a parte de hipoteca, então você não tem aqui a hipoteca dentro. Pelo que eu entendi, são participações em empresas. Aqui você tem algumas informações, está praticamente negociando pelo seu valor patrimonial e sofrendo por conta do aumento dos juros, né? Se a gente olha o ano de 2022, caiu 26%. E ele existe desde 2012, então não dá para ver como é que esse REIT teria se comportado em 2008. Talvez ele deixasse de existir em 2008. Então entenda que aqui você vai ter muito mais risco do que em tudo que a gente viu até agora, né? E é um REIT, já seria um primo do nosso fundo imobiliário, já não seria renda fixa, mas como aqui o nosso fundo imobiliário também tem essa questão do CRI, que é quase um fundo de renda fixa, achei que valia a pena mostrar. Lembrando que nada que eu mostrei aqui é uma recomendação de um ativo específico, tá? Simplesmente eu estou mostrando alguns nomes para que você possa
entender como funciona o mercado americano. E para você que quer conhecer mais desse mercado, eu deixo novamente o convite para fazer parte da turma 20 do Viver de Renda. Lá dentro do curso a gente tem o módulo 5 para falar especificamente sobre os ativos americanos. Dentro da minha equipe de suporte, eu tenho um analista com mais de 25 anos de experiência no mercado americano, ele mora nos Estados Unidos. A gente tem lives sobre montagem de uma carteira de ativos, envolvendo nomes individuais, mas também ETFs, o que tem sido a minha preferência já há algum tempo. Então, para quem quiser saber mais disso, vou lembrar novamente que o link para que você possa realizar sua pré-matrícula está aqui na descrição do vídeo e que, respondendo o questionário da Tuto, você consegue acumular pontos para trocar por até R$1.000 de desconto na inscrição do VR20. Aproveite! E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!